Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que nasceu o método da Utah Tech Cursos Profissionalizantes e Idiomas. Legal pessoal, meu nome é Danilo Venâncio, sou o coordenador aqui da Utah Tech. Pessoal, eu vou contar um pouco para vocês como que funciona e como que nasceu o método da Utah Tech aqui para vocês, beleza? O método, pessoal, ele começou a ser criado por volta do ano de 2006 e não foi criado aqui no estado de São Paulo, não nasceu aqui no estado de São Paulo. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, tá? Especificamente falando de um bairro chamado de Madureira. Lá que começou a nascer a ideia de uma escola de idiomas um pouco diferente, tá? E por que eu falo lá? Pessoal, na época eu vivia lá com mais dois amigos no Rio de Janeiro, a gente trabalhava lá, tá? E a gente teve uma ideia de criar uma escola um pouco diferente, tá? Uma escola envolvendo mais conversação, envolvendo simulação. Aí eu vou explicar para vocês como que começou essa ideia maluca. A ideia foi bem legal porque tinha um dos nossos amigos que ele não falava inglês, mas ele queria aprender inglês. E tudo isso começou com um idioma só, o inglês. E o que a gente fez? A gente foi perguntando para ele tudo o que ele queria aprender. Então a gente foi anotando tudo o que ele queria aprender e o processo que ele utilizou para aprender. E a gente foi anotando tudo o que ele fazia. E a gente também foi ajudando ele e ensinando ele inglês. Então ele falava assim para nós: olha, eu tenho necessidade de fazer perguntas em inglês. Então a gente começou a ensinar perguntas para eles. Perguntas estratégicas. E ele falou: olha, as perguntas que vocês fazem, as respostas são sempre sim ou não. Eu quero fazer perguntas, eu quero que vocês façam perguntas para mim mais abertas. Perguntas que as respostas sejam mais que sim ou não. E a gente começou a montar perguntas assim. Depois o terceiro passo foi: olha, legal, eu estou conseguindo entender suas perguntas, elas estão mais que sim e não, mas não dá para vocês colocarem e delimitarem uma quantidade de perguntas para eu fazer? Beleza? Então a gente foi anotando com esse nosso amigo lá no Rio de Janeiro as técnicas que a gente ia fazendo e ia funcionando. Tá? E daí a gente criou um método funcional, ou seja, a gente teve um estudo de caso real para montar um método multifuncional Utah Idiomas, Utah Tech. E depois eu coloquei esse método para mim mesmo, e eu vou contar para vocês como foi o meu processo. Tá? Eu também decidi estudar em espanhol. E eu falei, bom, eu vou fazer esse método comigo mesmo. Eu já falava inglês e falei assim, eu vou criar um método comigo mesmo. Então, quando eu comecei a estudar espanhol, por volta do ano de 2007, o que eu fui fazendo? Eu comecei a estudar espanhol primeiro com leitura. Aí eu fui observando que ler livros em espanhol era muito frustrante. Não porque é chato ler em espanhol, mas porque é muito longo um livro. Então eu comecei a pensar, poxa, não é possível ler normal, mas ao invés de ler livros, ler pequenas partes. Então a gente criou, eu no caso criei, o leitura apresentação, que a gente chama apresentação em espanhol. Então a gente pegou pequenos textos em espanhol interessantes de vários assuntos e decidimos criar pequenos artigos de textos em espanhol. E não só para ler, tá, como a gente faz na aula, é ler e apresentar esse texto. Essa foi a primeira parte que eu peguei para aprender espanhol. A gente lia pequenos textos de diversos assuntos, mas não só podia ler, mas sim também tinha que apresentar esse texto. Depois disso, eu peguei emprestado do método que a gente tinha começado lá, que era fazer perguntas com no mínimo 20 palavras, e comecei a desenvolver perguntas em espanhol. Terceiro passo foi a gente colocar simulações. Ou seja, eu comecei a pensar, o que eu vou precisar no inglês? Onde eu vou? Normalmente eu vou chegar no aeroporto. Então, o que eu devo falar no aeroporto? Quais são as frases? Quais são os vocabulários que eu devo usar no aeroporto em uma viagem internacional, no caso? Então, a gente criou várias aulas de simulação com coisas que eu vou utilizar no aeroporto, por exemplo. E depois eu falei assim, bom, depois do aeroporto, onde eu posso ir? Eu posso ir no McDonald's. E o que eu vou fazer no McDonald's? Eu vou fazer perguntas, eu vou querer saber quanto custa o hambúrguer. Ela vai perguntar para mim o que eu quero, se eu quero o grande, o médio, o pequeno. E envolvendo todas essas perguntas, envolvendo todas essas dúvidas, foi desenvolvido um método de simulação. Então a gente começou a imaginar
coisas que podem acontecer na indústria, coisas que podem acontecer numa viagem internacional, coisas que podem acontecer dentro da sua casa, situações. Por exemplo, quando você acorda de manhã, o que você fala de manhã? O que você fala na mesa de café da manhã? E a gente foi criando simulações para isso. Frases, perguntas, vocabulário, como se você estivesse no café da manhã aqui na sala de aula, ou online na sala de aula. Essa foi a jogada. E desde o começo a gente tinha essa ideia. Por quê? Normalmente escolas de idiomas eles começam com gramática, o que é bom, não é errado, é muito interessante. Mas começar com gramática faz com que você perca um tempo ao aprender inglês. Faz com que você ganhe conhecimento, mas que você, na prática, a gramática não é muito útil. O que você vai usar na prática? Então a gente começou a criar essa técnica de fazer simulações, muito baseado em treinamentos militares. Os militares, antes de ir para a guerra, antes de ir para uma missão, eles fazem simulações, como entrar na floresta, como entrar numa casa com bandidos, como invadir uma casa, como resgatar pessoas, como pular do avião. Então são simulações. Ele não está numa guerra no treinamento, ele só está treinando como que ele vai agir isso. E quando ele tiver essa situação, vai ser muito mais fácil de ele enfrentar. Por que a gente não pode usar isso no idioma também? Por que a gente não pode usar isso na prática linguística? A gente fez a mesma coisa. A gente criou simulações que você vai enfrentar numa guerra, entre aspas, que é numa entrevista, no seu dia a dia no trabalho, numa viagem internacional. Então você vai praticar bastante aqui, várias vezes, vai entender o vocabulário e vai para a vida, para a realidade, mas com tudo já na sua cabeça. A simulação real. E é de verdade, pessoal, de simulação real. Vai ter o americano, que vai ser algum aluno, ou eu mesmo. Vai ter o atendente da loja, que vai ser um aluno, ou eu mesmo, ou você mesmo, um aluno. E tudo isso numa interatividade de conversação com acompanhamento. E o mais legal é que depois desse método de simulação que a gente criou, a gente foi incrementando com outras coisas. Vídeos que o aluno tem que traduzir, apresentações que o aluno tem que fazer aqui, tipo uma palestra em inglês. O aluno também tem que fazer uma coisa que a gente chama Você Mais Perguntas, muito legal também, que foi recentemente também colocado nas aulas, que então são vários quadrantes de cores, e o aluno ele escolhe uma cor, e dentro dessa cor tem uma quantidade de perguntas que você tem que fazer. O aluno tem que desenvolver essa pergunta. E o outro aluno vai ter que responder essa pergunta. E é aí que é a mágica, né? A conversação é perguntas e respostas. E a gente deu essa sacada junto com simulações. E o mais legal do nosso método Itautec é que ele é um método vivo, ou seja, hoje ele está desse jeito, amanhã ele pode estar com mais uma novidade. Ou seja, a gente recolhe todos os feedbacks, todas as ideias dos nossos alunos. O método Itautec multifuncional, por isso chama multifuncional, ele não é um método fixo. Ele é um método que ele se adapta à necessidade do aluno e ele se adapta à sua necessidade e ele recebe os feedbacks, ele recebe as informações. Olha, eu preciso aprender isso, olha, a minha dificuldade é essa. E ele se adapta ao molde do aluno com o que a gente tem de informação. Então, ele não é um método fixo, ele é um método que ele muda de acordo com a necessidade. E de acordo com a evolução, pessoal. Quando a gente começou o nosso método, isso em 2008, né? Em 2009, era CD. A gente entregava o material didático nosso nunca foi pago. Ele sempre foi gratuito. Então, o que aconteceu? A gente entregava um CD com as aulas, né? Com todos os conteúdos das aulas. Hoje não é mais. Hoje está na nuvem nosso material. O aluno recebe isso no celular dele, né? Por isso que a gente consegue reduzir o custo do material. O material aqui é zero. Foi graças a feedbacks de alunos, graças ao retorno do aluno e graças às ideias. Então o método multifuncional ele começou em 2006 com o aluno, né? Ele era o nosso aluno de inglês, a gente foi observando o que funcionava e o que não funcionava com ele. Depois eu coloquei em prática, eu desenvolvi o método de espanhol e também melhorei o de inglês, porque eu também falei, isso funciona, isso não funciona. Fui colocando técnicas, como eu fazia para aprender o idioma, e fui colocando essas técnicas no mundo real. Né? O que eu faço para aprender idiomas, e se isso funciona para mim, isso pode funcionar para as outras pessoas. Né? Então não foi um método criado por um professor.
foi um método criado por um aluno, né? Esse que é o segredo, foi um aluno que criou. Eu fui um dos primeiros alunos, tá? Então, eu, como aluno, criei o método, né? Eu e mais outros 2 amigos nossos. Então, nós criamos um método através de alunos. Então, não foi um professor que fala, eu acho que isso é bom para o aluno. Não, foi eu acho que isso é bom para mim, com o feedback, com o aval de um professor especializado, falando, realmente isso funciona, você tem razão, vamos partir para essa área. Então, esse é o método multifuncional. Esse é o método criado por um aluno com a avaliação de um professor. Esse é a mágica. Tá? E o método, ele continua em processo de evolução, ele não está fixo. Ele sempre tem atualização, ele sempre tem coisas novas e sempre tem uma nova simulação. É por isso que a gente gosta quando o aluno fala assim, professor, eu preciso utilizar o inglês num navio. Eu não sei como que conversação pode acontecer no navio. Então esse método, pessoal, esse método incrível, ele é vivo e pode ter novas simulações e cada dia tem novas simulações em vários idiomas, porque o método é o mesmo em vários idiomas. Simulação, perguntas, respostas, quantidades previstas de vocabulário. Esse é o segredo, pessoal. Então, se você quer sentir na pele como que é o método multifuncional da Utah Tech, quer sentir na pele mesmo, porque a gente sempre costuma falar, não adianta eu ficar falando e dar um discurso aqui de 20 minutos lindo, maravilhoso. Você tem que sentir na pele. Marca aí, tem aqui, ó, tem aqui num cantinho o nosso QR Code. Pega o QR Code, vai falar com a nossa equipe via WhatsApp. O número está aqui embaixo também com o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente tem aula online, a gente tem aula presencial, né? A gente tem vários tipos de aula, então entre em contato com a gente e sente na pele, tá? Como que é fazer uma aula simulada, uma aula com simulação que realmente você vai precisar, de aluno para aluno, não é um professor que deu a ideia para você, é um aluno que virou professor, que criou um método como aluno e criamos um método multifuncional Utah Tech para vocês aí, beleza? É assim que funciona e é assim que nasceu o nosso método, beleza? 100% conversação e 100% prático, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse vídeo para que esse vídeo possa chegar com mais pessoas, que as pessoas possam entender que é possível aprender o idioma com simulação, com conversação de modo natural, sem ditadura, sem opressão, tranquilo, e dá para chegar na fluência sem estresse, pessoal. Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conseguem aí participar, beleza? Um abraço a todos e espero você um dia aqui, uma visita sua aqui em breve, aqui na Utah Tech Idiomas. Até mais!